Muito bem, pessoal. Peço desculpas que tivemos problemas na primeira live, acabamos perdendo tudo. Não sei quantas pessoas que entraram nesse meio tempo, tá? Peço desculpas aí, o ao vivo acontece essas coisas mesmo. Seja bem-vinda novamente, Selma. Como acabou que perdi a live, não deu pra salvar, eu só vou trazer um resumo do que eu falei da live anterior, pra gente começar a falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre o rastreio de câncer de mama e câncer de colo uterino. Tá? Seja bem-vinda, Selma, seja bem-vinda, Neves. Só um instantinho que eu vou fixar a live aqui, por favor. Rastreio de câncer nas mulheres. Então, beleza. Quando a gente estava falando semana passada sobre rastreamento de câncer em homens, a proposta inicial era o seguinte: a gente conseguir, identificar mais precocemente possível algum câncer, no caso aqui das mulheres, vai ser principalmente câncer de mama e câncer de colo uterino, tá bom? Com o objetivo, de identificar antes de aparecer sintomas e tratar mais precocemente, tá? Porque também não adianta a gente diagnosticar, o câncer e o que a gente vai fazer com isso, A nossa proposta maior é reduzir a mortalidade, tá bom? Basicamente a chave de questão é essa. E como é que a gente traz isso para a geriatria? Que esse é o ponto principal, que eu estava chegando nisso ontem, na live anterior. Qual que é o ponto principal? Os nossos idosos, eles são heterogêneos. Um idoso de 70 anos não me fala nada. Por quê? Eu tenho idosos, seja bem-vinda, viu, Milena? Eu tenho idosos de 70 anos que estão acamados e eu tenho idosos de 70 anos que estão trabalhando, exercendo suas atividades. E o que acontece? A maioria dos órgãos internacionais, quando vão dar as orientações, o Ministério da Saúde também, vão dar orientações sobre o rastreamento de câncer, nos homens ou nas mulheres, eles partem do princípio de idade, tá? Então, vamos lá. Rastreamento de câncer de mama está indicado pelo Ministério da Saúde como? Em mulheres com 50 e 69 anos, tá? Ok, algumas recomendações dos Estados Unidos, ultrapassam um pouquinho para 74 anos, 50 e 74 anos. Só que eu vou fazer em todas as mulheres, que têm 73 anos, 74 anos. Depende do nível de vitalidade dessa paciente, tá? Então, por exemplo, quem já fez mamografia sabe que é um exame extremamente desconfortável, Então, é um exame que gera radiação, que tem radiação, É um exame extremamente desconfortável. Então, imagina uma mulher, de 69 anos, por exemplo. Uma mulher jovem, Mas que ela tem muitas limitações, está acamada, Tem um quadro de demência avançado. A gente vai indicar uma mamografia nessa mulher? Então, assim, esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, tá bom? Todo paciente tem que ser avaliado, principalmente nessa esfera da geriatria, para a gente entender que a idade não me informa, tá? A idade é um fator importante, com certeza, A gente vê com que o envelhecimento, ele predispõe, Ali ele predispõe algumas fragilidades, mas, na verdade, nem a fragilidade, Ele predispõe algumas pequenas limitações, tá? Para o paciente, no sentido dele não fazer as coisas com tanta velocidade, Eu já trouxe esse termo para vocês. Mas a idade não tem que me trazer a ideia de incapacidade, tá? Então, quando a gente pensa assim, um idoso de 70 anos, um idoso de 80 anos, qual é a visão de idoso que você tem, Por exemplo, meu avô, ele tem 89 anos, totalmente independente, totalmente autônomo, Então, essa parte da funcionalidade, daquilo o que esse paciente consegue fazer, isso é o mais importante, tá? Não adianta falar, seja bem-vindo, Ronaldo, Carlos Henrique, seja bem-vindo, Valéria, seja bem-vinda, Dulcinea, seja bem-vinda. Então, idade para mim na geriatria, isso não me informa muita coisa, tá? Por que eu tô trazendo esse termo mais uma vez?
por conta do câncer, quando a gente fala de câncer, tá? Câncer de colo, câncer de mama e câncer de colo uterino. Por quê? O câncer de mama, pessoal, ele é, assim, uma das maiores causas de mortalidade nas mulheres. É um problema de saúde urgentíssimo, né? Que a gente precisa de lidar. E quanto mais cedo a gente conseguir fazer o diagnóstico, mais cedo a gente consegue fazer o tratamento e mais cedo a gente consegue reduzir a mortalidade, tá bom? Então, todas as mulheres de 50 a 69 anos, né, pela recomendação do Ministério da Saúde, se a gente conseguir, né, extrapolar um pouquinho, dependendo da vitalidade desse idoso, por exemplo, 74 anos, que é a recomendação dos Estados Unidos, a gente consegue fazer esse, né, se a gente vê que realmente vai mudar desfecho, a gente vê que esse idoso, né, um idoso que realmente vai fazer diferença essa mamografia para ele, com o objetivo de redução de mortalidade, né, a longo prazo, a gente faz esse rastreio, a gente tem que fazer busca ativa, principalmente mulheres de 50 a 69 anos. O que é fazer busca ativa? Né? É conduzir essas mulheres, né, para consulta ginecológica, seja posto, seja particular, enfim. Né? Essas mulheres, elas precisam de ser avaliadas. E como que a gente faz a avaliação, né, do câncer de mama? Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é aquela questão da propaganda da Globo, tá? Faça o autoexame da mama. Qual que é o problema dessa questão do autoexame da mama? Seja bem-vinda, Kátia, seja bem-vinda, Valéria. Qual que é o problema dessa questão do autoexame da mama? É importante a mulher, né, conhecer seu corpo? Claro que é, tá? Só que qual que é a questão? A mulher, às vezes, ela faz o exame da mama, ela não viu nenhum nódulo, ela acha que tá bem, ela vai procurar o médico. Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, a gente vê que não tem mudança de mortalidade, né, quando foi feitos os estudos de redução de mortalidade das mulheres que fizeram o autoexame de mama e daquelas que não fizeram, né? Então, por isso que ele não é recomendado. Só que quando a gente faz um exame anual com o médico, a gente vê uma redução de cerca de 15%, né, de câncer de mama reconhecidos, que não seriam reconhecidos pela mamografia. Isso é um valor muito expressivo, pensando em saúde pública, tá, pessoal? Então, por favor, né, anualmente, procurem seu médico, né, façam, né, essa consulta ginecológica, né, para que a gente consiga realmente, né, ter esse contato com o médico, ter esse acompanhamento. Sempre eu falo, né, sempre a gente tem que ter um médico de referência, né, vai no ginecologista, né, para ele apalpar a sua mama, né, e dar continuidade do seu acompanhamento e pedir também a mamografia. Por quê? A mamografia já é o exame padrão ouro, tá? A gente faz bianualmente, ou seja, de 2 em 2 anos. Tem uma previsão de redução de cerca de 30% da mortalidade, tá, com a mamografia. E maiores que 75 anos é uma polêmica, tá? Por isso que não é tão, assim, recomendado nos termos, né, de idade. Por exemplo, 50 a 69 anos, toda mulher tem que fazer. E entre 69 e 74, né, diretriz dos Estados Unidos recomenda. E maior que 75 anos é justamente essa polêmica que a gente está trazendo aqui, tá? Porque depende do idoso. Depende da vitalidade desse idoso. Depende do nível de fragilidade desse idoso, ok? Quando a gente fala, né, dessa questão da mamografia, tem alguns problemas também. Por quê? Cerca de 24%, né, desse exame pode ser falso positivo. O que isso significa? Que o exame pode vir positivo, né? De cada 100 mulheres, 24 delas o exame pode vir positivo, só que na verdade não é nada, não é câncer. Então a gente vê nesses problemas psicológicos, né? Às vezes faz cirurgia, às vezes faz biópsia, né? E quando vai ver o resultado, não era câncer, né? Mas a limitação do teste, tá bom? Quando a gente pensa também, questão, né, tô falando de idade maior que de 75 anos, idade 40 e 49 também não, entre 40 e 49 anos também não tem consenso, né, depende de cada particularidade do paciente, tá bom? Quando a gente pensa também nessa questão do câncer, né, das mulheres, a gente vai também falar um pouquinho sobre o câncer do colo uterino. Esse câncer, pessoal, ele é
triste no sentido de é inadmissível hoje, tá? Uma mulher morrer de câncer de colo uterino, porque ele é um exame facilmente rastreável, né? Ele é um exame feito ao longo de toda a vida fértil da mulher. E ele, ainda assim, constitui um problema de saúde pública, porque a mortalidade acaba sendo por falta de acesso ao serviço público, né? Porque o rastreio do câncer de colo uterino que a gente faz, né? O exame ginecológico, faz o teste do Papa Nicolau, ele é feito em qualquer UBS, né? Qualquer posto de saúde, né? Então, a gente vê ainda, né, essas limitações de acesso, né? E às vezes tem até o acesso, né? Mas a pessoa que não vai no posto de saúde. Então, a gente vê, infelizmente, ainda como um problema de saúde pública, a gente faz esse rastreio, né? Mais uma vez, antes de aparecerem os sintomas. Seja bem-vinda, Máxima. Então, toda mulher, tá, pessoal, tem que fazer acompanhamento regular ginecológico, né? Pelo menos anualmente, tá? E como é que a gente vai fazer esse rastreio? A mulher que começa a fazer o rastreio do teste do Papa Nicolau, o teste ginecológico, para fazer o rastreamento de câncer do colo uterino, a partir de 21 anos ou após 3 anos de ter começado a atividade sexual, tá bom? Mulheres entre 21 e 65 anos, isso é nível A de evidência, né, para fazer esse teste, para fazer o teste do Papa Nicolau, para fazer o acompanhamento, né, rastreio de câncer do colo uterino. Mas, quando chega nos 65 anos, aí que realmente a gente precisa de avaliar. Por quê? Se a mulher tiver 3 ou mais testes documentados, né, 3 ou mais testes documentados consecutivos, né, com a técnica boa, né, o teste normal ou negativo e sem anormalidade nos últimos 10 anos, a gente pode parar o rastreio com segurança, tá? Para não precisar também, né, de ir lá no posto, né, para fazendo esse teste até a pessoa, né, ficar com uns 80, 90, 100 anos, né? Todo teste tem suas limitações. Então, assim, a gente foi vendo, foi estudando, né, que existe realmente um tempo seguro para parar, né, que seria os 65 anos. Mas, por exemplo, se a mulher, né, tiver alguma lesão pré-maligna, né, alguma alteração nesse teste do Papa Nicolau, aí tem que continuar fazendo, tá bom? O teste nos próximos 20 anos, tá? Continuar fazendo acompanhamento com o teste do Papa Nicolau, mesmo que isso ultrapasse os 65 anos. Obviamente, né, pessoal, a gente vai trazendo de novo os conceitos de geriatria. A gente tem que ver quem é esse paciente, né? Se aos 65 anos esse paciente, ele realmente, né, tá com os testes direitinho, se tem essa alteração, né, a gente avalia o nível de vitalidade, a gente avalia se o paciente, né, tem as suas fragilidades, se isso realmente está comprometendo, né, o seu dia a dia, se a gente for pensar a longo prazo, né, a mortalidade de um câncer do colo uterino, né, para chegar numa lesão maligna, né, e isso ser fator de mortalidade, quanto tempo que isso vai dar, dependendo hoje, né, do nível de fragilidade desse paciente. Então, assim, a consulta geriátrica, né, a avaliação geriátrica frente a essa questão de rastreio, realmente é muito delicada, né, precisa de uma consulta realmente, né, que a gente avalie esse idoso como um todo, não observando apenas a idade, tá? Não observando apenas a idade, que é um fator importante, mas não é o mais determinante, tá bom, pessoal? Seja bem-vinda, Elaine, seja bem-vinda, Cíntia, seja bem-vinda, Flávia, tá bom? Hoje acabou que eu comecei a fazer a live, mas tive problemas técnicos aqui, voltei para fazer. Se vocês tiverem dúvida, tá? Podem deixar aqui nos comentários, pode mandar um direct que eu tento responder, tá bom? Mas o mais importante, né, gente, ter o acompanhamento ginecológico, né, pessoal? Isso é de fundamental importância. Você ter um médico, né, um ginecologista que já sabe da sua história, né? Por exemplo, pacientes que têm o histórico, né, familiar de câncer, né? Isso já é um fator prognóstico que a gente precisa ficar mais atento, tá? Ou algumas considerações, assim, que a gente também tem que fazer dessa parte, né? Histórico familiar, né? O histórico da pessoa atual,
né? Essa questão da idade, que a gente tem que ponderar principalmente nas fases mais avançadas, né? De se a gente para de fazer esse rastreio ou se não. Então, assim, não dá pra gente generalizar, tá? Então, cada caso tem sua particularidade, a gente precisa realmente de identificar quem é esse idoso, não só pela idade, ok? Então, pessoal, acho que é isso, tá? Nós vamos finalizando essa live hoje. O vídeo ficou um pouquinho mais curtinho, porque o anterior, né, eu já tinha começado a live, tá bom? Espero que vocês tenham realmente aprendido um pouquinho e contribuído, tá? Para a formação de vocês. Então, que Deus nos abençoe e até amanhã.